Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E para quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte do nosso vídeo sobre o livro Memórias de um Suicida, que está contido na playlist Resenhas Espíritas. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá. Resenhas Espíritas tem a primeira parte sobre este livro, Memórias de um Suicídio. E quero agradecer imensamente quem me acompanhou no primeiro vídeo, quem está acompanhando o canal, me parabenizando. Fico imensamente grata a todos vocês que estão aqui assistindo esse pequeno trabalho. Então vamos dar continuidade, né? Tentar ver se eu consigo resumir, terminar, né? Porque a intenção é um resumo sobre a obra e uma reflexão, um estudo sobre a questão do suicídio, certo? Sobre a questão, uma reflexão. Você pode mandar esses vídeos para aquele seu parente que está deprimido, tem pensamentos suicidas, né? E vai ser um vídeo muito bom. Então vamos continuar com a nossa história, né? Depois de todo o resgate e esses cinco histórias, né, que a gente viu lá na primeira parte, e começaram a parte que eles estavam se regenerando, o estudo, o arrependimento, de perceberem que não adiantou nada o suicídio, certo? Às vezes existe mais ainda o agravamento, que além de você ter interrompido a programação espiritual que você fez, certo? E os problemas que, né, lesões no perispírito, o que você vai ter que reconstruir novamente. Você parou, interrompeu e você vai ter que voltar de novo, reconstruir tudo, não adianta, né? Então esses personagens lá, eles perceberam, quantos deles eram descrentes, a maioria não tinha religiosidade, né? As pessoas não dão muito, muita gente assim, quem comete geralmente suicídio são pessoas que são um pouco mais materialistas, não acreditam que existe vida após a morte, não acreditam em encarnação, não acreditam, não são muito chegados ao espiritismo, mas morreu, acabou, materialismo, né? Morreu, acabou minha vida, que acabou. Depois que você desperta o plano espiritual, você viu que não adiantou nada, você está lá vivo, sentindo a decomposição no seu corpo e perceber que não adiantou de nada, você vai ter de recomeçar, e foi o caso desses personagens, né? Que tiveram que recomeçar. E a gente também lá conta um caso bem interessante, que as pessoas cometem suicídio, mas não percebem como é que ficaram seus parentes na Terra. Imagine que você tem um problema financeiro, você tem criança, você tem filho, aí você resolve que não quer mais viver. Mas será que você já pensou como é que seus filhos vão ficar? Sem um amparo do pai, sem um amparo da mãe, vivendo em orfanatos ou vivendo com parentes que não é a mesma coisa do pai e da mãe. Certo? Então a gente viu lá o caso do Jerônimo, né, de Araújo, que ele queria ver a família, como é que ficaram os parentes, né? E ele não queria, não, mas você não está preparado, Jerônimo, porque assim, às vezes as pessoas acham que quando a gente morre, a gente imediatamente pode visitar o parente. Depende. Os espíritos mais lúcidos, espíritos mais elevados, espíritos mais conscientes, eles têm condições de voltar à casa da família e verificar como é que a família se encontra na ausência dele, né? Que a pessoa morreu, o braço forte da família, da casa, e como é que a família ficou, mas nem todos têm. Então a espiritualidade deixa a pessoa ali e vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai orar, vai se melhorar para que no momento oportuno você possa descer à terra para visitar. Mas ele queria, né? Então, você quer? Foi. Quando ele chegou, ele viu que foi pior, porque a família dele foi despejada da casa, tiveram que morar em favelas, cortiços. A filha dele praticamente prostituía, vendia peixe no mercado, a mulher, e o filho foi preso por roubo. Então, quer dizer, se ele não tivesse se segurado ali, não tinha acontecido. A mulher e a família hoje existe, né, pensões, as pessoas recebem pensão, né, no caso da morte do companheiro, da companheira, mas antigamente não existia isso, viu, de pensão não. Se uma pessoa morria, o marido morria, as mulheres ficavam ao léu, passando necessidade com as crianças. Então foi isso que aconteceu, ele viu que foi pior, então ele se atordoou, ficou nervoso e ele ficou assim agitado e não teve condições de continuar, foi levado de volta. E lá eles vão contando, né, o dia a dia, e vai vendo aqueles casos
né, os espíritos mais lutos, que se recobram na questão do suicídio, e tem aqueles que não, inconscientes. Tem pessoas que, no livro ele retrata assim muito, pessoas que se jogaram na linha do trem e ficaram todos retalhados. Aí sabemos que para o espírito se melhorar, para ele começar a ter uma lucidez, ele precisa passar por uma sessão mediúnica. Ele recebe aqueles fluidos do médium na sessão mediúnica e ele consegue com aqueles fluidos ter uma leve melhora para prosseguir com o plano reencarnatório, né? Porque essas pessoas, geralmente, esses espíritos não têm lucidez, eles são compulsoriamente voltam para a reencarnação de forma compulsória, né? E o livro vai tratando isso. Então, a Legião de Maria, né, foi ao Brasil, que geralmente eles, né, no Brasil a gente sabe que é a pátria do Evangelho, é onde se concentra a maioria das casas espíritas que fazem esses trabalhos de mesa mediúnica. Então, eles recolheram, pesquisaram os médios que tinham disponibilidade, né, que iriam prestar seus fluidos para atender aqueles suicidas, porque não é fácil. O médium, ele tem que fazer muito sacrifício para o espírito dele recebe aquela carga energética do suicida, né? Então lá na hora ele fala os centros que foram, e então aqueles espíritos inconscientes foram levados para a mesa mediúnica, né? O espírito lá todo retalhado lá e via lá aqueles detalhes da linha do trem. E eles foram atendidos, tiveram uma leve melhora, voltaram para, né, o Hospital Maria de Nazaré e lá foram suas encarnações compulsórias. E pior que voltam em situações piores, pessoas com deformidades terríveis, pessoas com sequelas mentais, demência mental, e vivem pouco tempo, porque a carga do suicídio foi tão pesada no perispírito, um desfacelamento, que aquele espírito precisa de 2, 3 encarnações curtas para conseguir recompor o perispírito, para ter uma encarnação razoável, sabendo que ele vai ter que passar pelas provações que ele negou na encarnação que ele cometeu suicídio. Então, esses espíritos muito assim, tiveram suicídios drásticos, suicídios pesados, inconscientes, depois de passar por essa mediúnica, que teve uma leve melhora, foram reencarnados de formas compulsórias, certo? Nasceram com graves lesões, como eu falei, graves lesões perispirituais, com vidas curtas. Então eles deviam ter 3, 4 vidas curtas para começar a ter um leve melhoramento. A coisa que eu digo que o suicídio não resolve, você acaba estacionando e piorando sua situação espiritual, né? Então ali a obra vai contando, né, a história deles e o planejamento reencarnatório. Né, o planejamento reencarnatório dessas 5 personagens. Lá no livro conta que os 4 que estavam com Camilo, né, pediram, porque o espírito, dependendo da luz dele, pode pedir as provas, as expiações que ele vai ter que passar. Ele vai ter que pedir, ele tem condições de pedir as provações e as expiações. Né? E lá eles estudavam, Camilo já estava bastante mais lúcido, saía para fazer trabalho, e lá na obra conta que depois de um certo melhoramento, esses personagens, as 5 personagens, foram à Terra, né? No caso, as suas cidades lá em Portugal, porque essa colônia atendia pessoas daquela região Portugal, Espanha, que é a região ibérica. E eles foram visitar suas casas, ver como estavam seus parentes e tudo, né? E a gente vê lá a história do Jerônimo com a mulher, e a espiritualidade conseguiu, de forma brilhante, ajudar bastante o filho, a filha, né, conseguiu se recompor, foi se ver uma família no Brasil, o filho teve que ir a um degredo na África para o aprendizado próprio, e a obra conta tudo isso, né? Então essas pessoas né, deram a visita e cada um seguiu seu fluxo reencarnatório, né? Jerônimo de Oliveira voltou, aquele rapaz que matou a namorada, no caso Mário Sobral, né, que cometeu suicídio e matou a amante, nasceu sem os braços. Geralmente os espíritos nasciam com aquela sequela do suicídio que eles
né? Ou o problema voltava. Se você se morreu por questões financeiras, então, por exemplo, o caso do Gerônimo, ele voltou para viver de forma, uma situação provacional, ia começar tudo de novo, um pequeno empreendimento financeiro, uma pequena loja, e depende muito da aprovação, se ele ia se passar ou não, ia passar por um momento financeiro difícil e ia ser novamente testado. Então, isso não adianta, se você matou por uma questão financeira, você vai reencarnar e vai passar assim, pela aprovação de novo. Aí o caso Mário Sobral, que cometeu suicídio, matou a amante, nasceu sem os braços, né? E passar por toda a situação. Então ela conta, né? As pessoas de saída, depois de serem instruídas e encontrarem, porque lá na obra também conta, como eu já contei no vídeo anterior, o processo de reencarnação. Eles procuram os parentes, as pessoas que querem receber aquele espírito devedor, no ex-suicida, que são casos gravíssimos. E aquelas pessoas são recebidas, né? A família recebe e alguns são impostos, porque o casal tem dívidas muito grandes, então nem sempre às vezes tem uns que são impostos. Outros, quando o casal é mais evoluído, eles aceitam de bom grado receber aquele espírito. Como eu disse, né, no vídeo passado, eles são desligados durante o sono, levados ao plano espiritual e são instruídos lá para receber esse espírito. E só sobrou Camilo. Camilo foi o último a reencarnar. Ficou relutando, né? E a questão, Camilo, a gente viu lá na história que ele cometeu suicídio por causa da cegueira. Então ele vai reencarnar novamente para viver 60 anos e aos 40 ele vai ficar cego. Então, quer dizer, de que adiantou Camilo ter se matado? Vai voltar novamente para viver 60 anos e aos 40 anos ele vai ficar cego e vai viver por 20 anos na cegueira. Então, ele vai reencarnar aos 40 anos, vai ficar cego e vai viver por mais 20 anos na cegueira, até morrer aos 60 anos. Foi o planejamento, e isso é o medo de muitos espíritos, fracassar, né? E é comum muito isso, uma história de Chico Xavier, né, que uma mãe chegou muito desesperada para consultar Chico, que o filho era cego, surdo e não tinha os braços. Ele era cego, surdo e não tinha os braços. E o médico disse que ele tinha que amputar as pernas dele. Então o mentor disse, né, a Chico, que faça o que os médicos dizem, porque essa alma já cometeu 10 suicídios. Em 10 reencarnações seguidas, 10 suicídios. Ele vai sair com os pés inconsciente, procurar um lago e se jogar. Então ele vai ficar lá impossibilitado, sem ver, sem enxergar, sem falar, sem andar e sem pegar em nada, nem que ele podia nem pegar no veneno e tomar. Uma pessoa completamente imobilizada numa cama, para que aos poucos aquela ideia de suicídio fosse se dissipando, né? Então a obra termina com essa questão. E aí depois Camilo volta e vai ver os amigos dele, né, que reencarnaram. Tem lá gente com situação precaríssima, no espírito, morando em cortiços, né, com as pessoas que ele teve envolvimento, né, nas encarnações que ele cometeu suicídio, passando por provações terríveis, problemas sérios de saúde, muitas deficiências, juntando a deficiência com a pobreza, né, tudo isso é uma prova provacional, para que aí aquela pessoa passe por uma provação. Se ele sair vitorioso, na encarnação seguinte ele já vai ter uma progressão melhor, né? É isso que acontece, né, a situação. Então, assim, o que a obra passa, que o suicídio não compensa, minha gente. Nós sabemos que a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, ninguém tem vida fácil. Às vezes a gente diz, nossa, minha vida é tão difícil, mas eu me lembrei de uma frase de Joana de Ângeles, me disse assim: quando você vê sua vida difícil, pense que tem gente pior do que você, certo? Eu tenho meus problemas, às vezes dá um desânimo, dá aquela desesperança que eu não vou conseguir resolver aquilo, mas de que adianta, né? Se eu tiver que passar mais 20, 30 anos com aquele problema, é melhor passar do que se eu achar que interromper minha vida, eu vou pro plano, vou voltar com aquele problema e, entendeu? Não resolve, porque às vezes a gente tem uma ideia de tempo, 20 anos, 30 anos, é muita coisa, mas para o plano espiritual não é nada. Quantas e quantas encarnações a gente não já teve, certo? De perto e de espado nós temos 20, 30,
certo? Então é melhor que você sofra, pode ser, por mais que seja a sua situação. Persista, se apegue à oração, à leitura e lembre-se, o espírito é imortal, você não morre. Então, passe pelaquela situação difícil, na certeza de que quando você morrer, você cumpriu sua missão, passou pelaquela provação com sucesso e na próxima encarnação, com certeza você vai vir numa situação melhor. Entendeu? Então, mas como é que eu vou ver? Quantos e quantos irmãos não tem, né? Vive deficiências, problemas mentais, problemas psicológicos, cegueiras, né, deficiências físicas, e as pessoas são lutadoras, sobrevivem. Às vezes a gente reclama de um problema financeiro, um problema do lar, com o marido, com a mulher, né? E a gente vê que aquilo dali é um problema passageiro, tudo passa. Né? E quando o Chico foi reclamar da vida dele, que pediu orientação para Maria, Emmanuel, o mentor dele, chegou com a resposta de Maria. Diz, Emmanuel, qual a resposta de Maria? Maria mandou você dizer, tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam. E essa vida passa, entendeu, minha gente? Então a gente passa pelo problema, sai daquela provação e daquela expiação difícil e vamos ter certeza que na próxima encarnação vamos ter evoluído, aumentado o degrau. E aí a gente sabe que a gente está passando pelo processo a Terra está passando pela transição planetária, né? Então é isso, não adianta. Pense, leiam a obra Memória de um Suicida, leiam os vídeos, assistam vídeos, vocês vão ver que o suicídio não compensa, né? Converse com aquele seu parente que está deprimido, com você mesmo, que seus problemas, ore, reze. A religião é muito importante, muitas pessoas não dão razão, a gente vive numa sociedade hoje assim, muito materialista, né? Principalmente com o avanço das redes sociais, o número de suicídio tem aumentado muito. Quantas pessoas se exibem, gostam muito da exibição? Quantos casos a gente já viu de youtubers, esses blogueiros? Minha vida é ótima, mulheres lindas, perfeitas, maravilhosas, minha vida é um casamento perfeito, meus filhos. Aí você se olha e diz, nossa, quem sou eu? Eu não sou bonita. Aí eu tenho um marido com problema, eu tenho uma esposa com problema, eu tenho um filho com deficiência, minha casa é simples. E daí, de repente, mais pra frente vem a notícia. Aquela mulher cometeu suicídio, o marido matou ela. Então, quer dizer, o casamento, aquela fantasia que ela postava nas redes sociais para iludir os seguidores, era uma farsa. Isso tem causado muito problema, a gente não pode ficar nas redes sociais chorando nos problemas, mas também não temos para que ficar fantasiando, postando fantasias que não é, né? Seja verdadeiro, seja realista. Então aqui a gente vai concluindo o vídeo. Como eu disse a você, é um breve resumo, né? Se a gente for detalhar a obra todinha, a gente vai levar assim, ia levar bastante tempo. Vocês pesquisem, YouTube, leiam um livro que é importante, deem um livro de presente àquele seu parente que está deprimido, que pensa em suicídio, que eu tenho certeza que eu já recebi feedback do meu grupo. O ano passado eu coloquei uma radionovela, Memória de um Suicídio. Talvez eu volte a reprisar novamente lá no meu canal, no WhatsApp. E teve pessoas que me dizem, olha, suas postagens ajudaram muito. Eu tenho uma pessoa que estava com pensamento suicídio. Ela mudou de ideia depois que ouviu as radionovelas, que são como falado, né? Um livro falado. Então é isso, minha gente. Eu quero agradecer mais uma vez vocês que ficaram aqui comigo nesse vídeo até o final. Certo? Agradecer mais uma vez, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Geralmente eu estou publicando os vídeos de 15 em 15 dias, porque o canal não está crescendo, tem poucas visualizações. Não que eu ligue que o canal fosse bombar, mas assim, uma quantidade de pouco. Então eu uso os 15 dias para ir divulgando, né? Divulgando, não adianta eu estar empurrando um vídeo atrás de vídeo, porque fica pesado para mim. Eu tenho que pesquisar, analisar os conteúdos, estudar. Então eu prefiro postar de 15 em 15 dias, por enquanto, mas para frente eu posso aumentar a quantidade de vídeos, né? Para 3 vídeos por semana ou um vídeo por semana, mas vamos por enquanto. Eu quero agradecer mais uma vez você que esteve aqui comigo. Fico imensamente feliz. Né? O nosso próximo conteúdo vai ser ainda sobre a playlist Resenhas Espíritas, sobre o livro A Data Limite, segundo Chico Xavier, que é um documentário muito famoso, e tem um livro, né? Escrito pelo Juliano Posati e Rebeca Casablanca. Então, no próximo programa nós vamos falar sobre este livro,
certo? Então, eu quero agradecer mais uma vez por você. Fique com Jesus. Amém.